Olá, você que apoia a restauração da monarquia, esse é o canal Brasil Monarquista. E meu nome é Thiago, falo daqui de Porto Alegre. E o assunto que nós vamos continuar compartilhando, que é a República no Brasil não presta, que é o segundo vídeo. Bom, se eu falar de todos os motivos do porquê a República não presta aqui no Brasil, a forma de governo, levaria até de noite falando. Mas enfim, vamos pensar do porquê que a República não presta. Ou seja, muitas pessoas têm a perspectiva de que nós estamos nesse problema por causa do PT, que o PT destruiu o país e realmente. Só que vamos parar para pensar, o nosso país já estava numa situação difícil antes do PT assumir o poder. O PT só oficializou o que já estava acontecendo. Vamos supor que o Brasil estava na beira de um abismo, o PT só chegou a assumir o poder e empurrou o Brasil para dentro desse abismo. Foi basicamente isso que o PT fez. Então, temos que entender uma coisa, que não basta trocar de político, eleger outros políticos, por mais que esses políticos não tenham processo criminal nas costas, por mais que não sejam denunciados na Lava Jato, enfim, não basta somente isso. Nós temos que trocar a forma de governo. A forma de governo atual do Brasil não dá certo. A atual Constituição que nós vivemos não dá certo. Ela protege políticos corruptos e pessoas criminosas. É isso que está acontecendo no nosso país. É por isso que o nosso país não anda. É por isso que nós não temos saúde, sendo que muitas pessoas morrem em leito de hospitais por falta de atendimento adequado, por falta de pessoas para atender muitas pessoas que precisam de atendimento. Também não temos educação, porque nós temos educação sendo que muitas pessoas são aprovadas sem aprender. Muitas pessoas são aprovadas sem aprender o conteúdo necessário por causa da doutrinação e do viés ideológico que tem nas escolas e universidades. Além disso, nós não temos segurança. Eu sou uma pessoa que eu até tenho medo de sair para a rua às vezes. Eu já fui assaltado cerca de 7 vezes, já fui quase vítima de latrocínio, ou seja, a gente não sabe se a gente vai voltar para casa quando a gente sai. Então olha a situação que o nosso país chegou. A gente vê aí pessoas, bandidos, criminosos armados no meio da rua, sendo que o Estatuto de Desarmamento serve só para nós. Então olha a situação que o nosso país chegou. Ou seja, nós vemos deputados federais que querem acabar com a polícia militar. A situação da segurança do nosso país já está complicada com a polícia, imagina sem. Desarmar a polícia, a gente vê projetos de muitos políticos esquerdistas que querem colocar isso em pauta. Ou seja, olha a situação que o nosso país chegou. A gente vê pessoas defendendo bandidos criminosos, políticos que eram para defender a população, defenderem criminosos. STF, que acabou com a prisão em segunda instância. Então, o que está acontecendo com o nosso país? Por que as leis protegem os bandidos? Ou seja, a resposta é bem simples. Nós temos bandidos dentro da política, no poder executivo, no legislativo e judiciário. Ou seja, a minha análise pessoal sobre o presidente Bolsonaro e seu governo, para mim é ótimo. O trabalho dele está sendo um trabalho bem feito, só que ele não trabalha sozinho, isso todos nós sabemos, que além dele existe o poder legislativo e o judiciário, que está atrasando a votação de pautas muito importantes e que também está contribuindo para que haja mais criminalidade, como o fim da prisão em segunda instância. Então é isso que está acontecendo com o nosso país, é por causa disso que a forma de governo da República não presta e não serve no nosso país. Ou seja, já são 130 anos de prova. Quanto tempo mais nós vamos precisar para entender que a única forma de governo no Brasil que deu certo foi a monarquia. A monarquia constitucional e parlamentarista. Ou seja, há um versículo na Bíblia que diz: o povo perece por falta de conhecimento. E isso é totalmente verdade. Se as pessoas conhecessem de fato como é e como funciona a monarquia, com certeza elas iam apoiar. Por quê? Porque muitas pessoas, cerca de 90% em média de pessoas da população brasileira estão insatisfeitas com a forma de governo do Brasil. Mas e por que não apoiam a monarquia? Por causa da doutrinação ideológica. Isso foi doutrinação antimonarquista que foi há muitos anos, mais de um século. Ou seja, nós estamos aqui trabalhando para acabar com essa doutrinação
e divulgar a causa monárquica, porque foi a única forma de governo que deu certo e vai dar certo no Brasil. A monarquia é uma forma de governo que ela visa dar importância ao povo brasileiro, ou seja, ela dá importância ao povo e não aos políticos. Não aos políticos e não à família imperial em si. Nós não queremos uma família imperial que esbanje riqueza, até porque eles não fazem isso. Eles não fazem. Nós queremos um chefe de Estado que seja totalmente apartidário, que realmente se preocupe com o povo. É por causa disso que o nosso país precisa voltar a ser um império. Porque se a Constituição continuar a mesma coisa, se a forma de governo continuar a mesma, só vai ficar trocando os políticos, porque vai chegar outro presidente depois do presidente Bolsonaro, vai assumir a presidência, é uma pessoa que pensa totalmente diferente dele, vai desfazer tudo que o Bolsonaro fez e vai colocar suas ideias. Ou seja, é essa guerra ideológica que nós vivemos. Nós queremos um país onde haja estabilidade política, onde haja união e onde haja, de fato, uma economia de verdade. É isso que nós queremos, por isso que nós apoiamos a monarquia. Não por questão de nostalgia, mas é por questão de necessidade. Bom, nós acabamos de passar por uma década, e nessa década passada, de 2010 até 2020, no começo agora, de 2019, nós fizemos diversos trabalhos divulgando a causa monárquica, nós falamos da monarquia bastante, enfim, só que agora se fechou uma década, entramos no ano de 2020. E esse ano eu digo que vai ser o ano da monarquia também. Como assim, a monarquia vai ser restaurada esse ano? Não. Pode ser, mas é muito difícil. Mas vamos entender uma coisa. Temos que de vez acabar com esse pessimismo de que eu gosto da monarquia, mas eu não acredito na sua volta. A monarquia no Brasil ela tem muita chance de ser restaurada. Muita chance. Então ela pode voltar, ela pode ser restaurada a qualquer momento. Só basta o povo pedir. A monarquia está aí. A família imperial está aí para todos aqueles que querem aclamar. É só o povo pedir que vai acontecer a restauração. Então, o povo aclamando pela família imperial, vai ser realizado o referendo e nós vamos voltar. Ou seja, vamos colocar uma coisa na nossa cabeça. Nessa década é a década que vai ser restaurada a monarquia. Nós estamos em 2020 até no máximo 2030, e não é exagero. A monarquia sim vai ser restaurada, ela vai ser restaurada, só depende de nós. Então vamos de vez acabar com esse pessimismo de achar que a monarquia não dá certo, que mesmo que seja a melhor forma de governo que não vai ser restaurada porque não tem chance, se o povo não fazer nada, realmente não vai voltar, só depende de nós. Então é disso que estou falando, é disso que nós precisamos fazer, é divulgar a causa monárquica de verdade, não agir como monarquistas céticos que querem a monarquia, só não acreditam na sua volta. Não. Vamos acabar com esse pessimismo de vez e vamos encontrar esperança. Ou seja, como diz o príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, a minha esperança é que Bolsonaro seja o último presidente do Brasil. E realmente, eu quero que ele seja reeleito em 2022 e quando acabar o mandato dele em 2026, nós vamos sim fazer de tudo para restaurar a monarquia até no máximo 2030. No máximo. Essa é a década que a monarquia vai ser restaurada e vamos intensificar nossos trabalhos, divulgar cada vez mais e não agir como simpatizantes da causa, mas como militantes. E é isso que nós precisamos fazer. Então esse foi o assunto do vídeo de hoje. Outra coisa que eu preciso falar, assim, tem pessoas aqui no meu canal que eu fazia parte de grupos de WhatsApp de pró-monarquia, que é o chamado Brasil Monarquista e também Monarquistas Convictos. Ou seja, eu não estou participando porque, como eu falei no último vídeo, eu tinha sido assaltado, roubaram meu celular, eu estou gravando o vídeo com outro. Então, o que está acontecendo? Eu estou gravando com outro celular e eu não tenho mais o número, eu não tenho mais celular, então eu vou esperar um pouco até poder comprar o outro e daí eu vou voltar. Então, por favor, quem faz parte desses grupos que eu falei, por favor, se manifeste aqui e me avise, tá? Para que depois eu possa novamente entrar nesses grupos, ok? Eu agradeço quem assistiu até agora. Muito obrigado.